Nosso tema de hoje, salvar-se. Palavra fiel é esta e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo, 1 Timóteo, versículo 1, capítulo 15. E Emmanuel continua aqui embaixo. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que, logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope da conquista ao poder, os judeus permaneciam algemados ao racismo infeliz, os egípcios desciam em decadência, os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade e a redenção por chama divina. Começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como reerguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se, alguém para educar os outros. Então, esse tema, ele nos remete à observação que a gente deveria fazer. Cada passagem dessa, seria bom que cada um de nós que ouvimos hoje, ou as pessoas que ouvirem, pegassem esse trecho do Evangelho e dessem uma passagenzinha completa na observação que facilita o entendimento. Mas o que acontece aqui? Essa epístola a Timóteo, ela foi escrita na Macedônia. É bom a gente sempre ter uma noção de onde vem, quando foi escrito, qual foi o objetivo de cada uma dessas passagens, que facilita o nosso entendimento. Então, e ela é a primeira das chamadas pastorais. Foram duas, a Timóteo e uma a Tito. E se destinavam ao quê? Aos pastores de almas. Nela, o apóstolo orienta Timóteo sobre as suas obrigações. Então, falando da própria conversão dele, Paulo, né? Da eficácia do evangelho na sua vida, na vida dele, lembra do objetivo da vinda de Jesus ao planeta. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha, eu ouço muito, já ouvi muitas vezes nas outras religiões, as pessoas dizendo que Jesus morreu para nos salvar, para levar nossos pecados, para que nós já estamos livres do pecado, então não temos mais com o que nos preocupar. Então, por que eu iria me preocupar agora se Jesus já salvou meus pecados? Se eu for batizado, eu vou estar salvo, vou para o céu. Se eu não for batizado, eu vou para o inferno. Qual é o sentido de uma orientação dessa? É um pouco complicado de entender. Então, as pessoas querem que os milagres sejam feitos, mas não fazem por onde esse milagre acontecer. Tá? Então, o que acontece? Esse pessoal colocaram isso na cabeça, algumas religiões também colocaram isso na cabeça das pessoas, e as pessoas acham que
Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar por nós e já fez, nós não precisamos mais fazer nada. E é isso que rola na cabeça das pessoas. Então, é essa a preocupação que Paulo tem em chamar a atenção dos pastores de almas daquela época, que não é isso. Cada um é fazer a sua parte. Cada um se esforçar. Senão, não teria sentido aquelas frases que Jesus deixou aí, escrita pelos apóstolos, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas cada um teria que seguir fazendo a sua parte, né? Então, essa afirmativa aí merece um cuidado muito atencioso com relação ao que Jesus quis dizer com tudo isso, né? Assim como nesses versículos em estudo que a gente está vendo aqui agora, tem outros trechos do Velho e do Novo Testamento que afirmam que Jesus veio ao mundo a fim de imolar-se pelos nossos pecados, ou seja, de sofrer, de padecer, de morrer pelos nossos pecados. E a gente não consegue entender o sentido real disso. Então, tem um outro trecho. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Está escrito lá em Isaías. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Está em Gálatas. Então, essas frases todos interpretam de uma forma equivocada, achando que já não precisam fazer mais nada porque Jesus já fez tudo isso. E aí é que entra o nosso grande problema. A gente não se atenta a essas situações na real, né? Assim, também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, está escrito lá em Hebreus também. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está escrito lá em João. E olha, quantas vezes a gente ouve isso? Jesus já nos livrou de tudo isso. Então, caso tivesse Jesus sido investido da prerrogativa de salvar os homens dos seus pecados, das situações que teriam ocorrido, a humanidade teria ficado livre de qualquer mal. Era para estar todo mundo vivendo no paraíso, no céu, não na terra que a gente vive da maneira que vive. Em vez que a maior parte deles é herança de quê? Do pecado, e as religiões não poderiam falar mais naquela coisa do pecado original. Uma vez que o Cristo já teria removido tirado do ombro dos homens essa culpa, então por que ainda vai existir o pecado original? Por que eu tenho que me confessar se Jesus já me livrou de tudo isso? Por que eu tenho que me batizar, que me crismar, para poder ser salvo? Olha, são tantas as coisas que a gente ouve que não para analisar, né? Corroborando com esses raciocínios, lá Hermínio de Miranda questiona, referindo-se em especial aos textos do apóstolo Paulo, que se assim fosse, porque ele insiste na prática das boas obras, no procedimento correto, na caridade, no amor e no amor ao próximo. Então, se assim fosse, por que continua, então, o Paulo insistindo que sem caridade não há salvação, sem amor não há salvação? Então, como teria sentido, ele não precisaria mais estar insistindo com todas esses questionamentos, né? Se já está todo mundo salvo, já foi todo mundo livre do pecado, então não tinha mais razão para isso. Então, ele veio na condição, Jesus veio na condição de redentor da humanidade. Veio ensinar o caminho da libertação espiritual, mostrar como a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer para se livrar disso tudo, para seguir, para ser um cristão de verdade, né? Conhecendo a verdade, e se esforçando, nosso esforço próprio para nossa melhora íntima, para nossa reforma íntima, na vivência e nos preceitos evangélicos. É isso que Jesus quis mostrar para todos nós, né? E não ele fazer tudo isso para nós, e mostrar o caminho. Possibilidades e potencialidades são colocadas à nossa disposição, mas o trabalho, ele não é transferível, ele é nosso. O trabalho de cada um
nós vamos ter que fazer. Então, Jesus trouxe a verdade, trouxe os ensinamentos que cabe a cada um dinamizar, fazer a sua parte, entrar na posse dessa verdade, dessa luz que ilumina a mente, consolida o caráter e aperfeiçoa os sentimentos. É isso que a gente precisa fazer a cada dia. Observar o que ficou de ensinamento de Jesus, o que ficou de ensinamento de todos esses irmãos que têm seguido Jesus. A gente vê tantas obras bonitas, pessoas iluminadas, não são tantas que a gente conta na palma da mão. Madre Teresa, Gandhi, Buda, então não são tantos assim que a gente imagina. Por quê? São aqueles poucos que conseguiram entender a palavra, conseguiram entender o sentido da vinda de Jesus e conseguiram colocar na prática tudo isso. Mas isso é uma coisa difícil? Na verdade, não. A gente é que, é que é preguiçoso, nós é que somos desatentos, nós é que queremos as coisas prontas na nossa mão, né? Eu chego em casa para almoçar, eu boto minha comida no prato, mas a minha vontade era que a comida já estivesse no prato ali, só pegar a colher e comer, né? E é assim que a gente faz em tudo na nossa vida, em tudo no nosso dia a dia. A gente faz questão de ter tudo prontinho, nossa roupa limpa, passada, é, e, e da mesma forma que a gente faz com as coisas materiais, faz com os bens espirituais, vai deixando para lá, vai achando que já está salvo porque eu sou seguidor de Jesus. E o que eu estou fazendo como exemplo, como obra de caridade, para realmente ser um seguidor digno de ser chamado de seguidor de Jesus, né? E eis que Emmanuel, no texto em estudo, ele usa o termo salvar-se, reconhecendo que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgure de imediato entre os anjos do céu. Ou seja, salvar-se não é simplesmente retirar os homens que estão na lama, nós que estamos na lama, e já ir direto para o céu, né? Já colocar lá no patamar para ser idolatrado. Então, salvar-se é educar-se, não é simplesmente ser batizado. A filiação a qualquer escola religiosa é a observância dos rituais e práticas exteriores que redimem o espírito, mas sim o trabalho longo, porfiado, de autoeducação nas vidas físicas e fora delas. Então, nós temos que ter o cuidado tanto de trabalhar isso na nossa vida física, na nossa vida espiritual, fazendo o quê? Procurando absorver cada dia mais essas informações, colocar para dentro de nós, colocar na prática do dia a dia da nossa vida. Porque não adianta também eu só estar aqui pregando, ensinando, mostrando, lendo tanta coisa bonita e na hora que eu desligar meu computador, não vou estar mais colocando isso na prática. Então é um esforço. A gente sabe que não é fácil de certa forma, porque nós nos acomodamos. Nós somos ainda uns espíritos muito a nível muito baixo ainda para absorver com mais potencialidade tudo isso. Então, a partir do momento que eu saio daqui, levando da minha mesa, vou tomar meu café com pão, já vou estar me desligando da bondade que eu estou pregando aqui. E é assim que a gente faz na nossa vida, no dia a dia, no nosso cotidiano, né? São aqueles momentos. Mas a gente precisa realmente se aprofundar um pouquinho mais na nossa fé, se aprofundar um pouquinho mais na nossa boa vontade, no nosso trabalho, no nosso esforço. É aquela coisa, tem gente que quer o corpo perfeito, mas aí vai tomar remédio porque não tem coragem de fazer educação física, não tem coragem de fazer uma corrida, não tem coragem de fazer uma atividade que devido ao corpo, né? Mas vai tomar remédio e acaba se prejudicando mais ainda. Por quê? Por causa do comodismo. Da mesma forma que a gente faz com o corpo físico, a gente faz com a nossa alma. Vai deixando passar. Tô com preguiça de ir na fraternidade hoje. Tô com preguiça de participar do estudo hoje porque é cedo, tá fazendo frio. E aí a vida vai passando e a gente vai se desligando. A vida espiritual, ela precisa estar em contato constante. A gente tem que estar em contato constante com essa vida, porque senão a gente relaxa, é como tudo na vida. É a vivência e a prática do dia a dia,
é o contato, o convívio que vai fortalecer cada dia mais, a leitura edificante que a gente tem que fazer, um filme bom que a gente tem que assistir, né? Então, são essas coisas que a gente tem que se atentar um pouco mais. Então, anulando qualquer ideia de que um espírito possa elevar-se aos páramos sublimados da espiritualidade por caminhos dúbios, sem o esforço e em favor do aprimoramento próprio. Ou seja, essa frase aqui, que Emmanuel chama a atenção, que a gente pode esquecer que esse detalhe de querer achar que já vai estar lá no paraíso porque Jesus veio nos salvar, não. Vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. A cada um há que agir, há que lutar, há que realizar, sem o que a redenção não acontece. Então, se eu não trabalhar, essa liberdade, essa salvação não vai chegar. Não podemos esperar isso. Ninguém tem poder para salvar pecadores de forma indiscriminada, né? Quantas vezes a gente ouve aí, se você vier para cá, vai estar salvo, Jesus já te salvou, Jesus já te curou, já está contigo no coração. Eu é que tenho que estar com Jesus no coração, né? Jesus está com todos nós, Deus está com todos nós, mas e eu estou com ele no coração? Eu estou vivendo o que Jesus quer de mim? Estou fazendo o que ele quer de mim? Estou cumprindo com o meu objetivo aqui? Então a gente não se questiona sobre essas coisas, né? Então, estes devem resgatar as suas infrações às leis divinas através do conhecimento da verdade, da iluminação íntima, vivendo os ensinamentos evangélicos. Então, é através disso tudo que a gente tem que lutar para poder conquistar a nossa salvação, conquistar o nosso patamar. E o que é a salvação em si? É o bem-estar de cada um de nós, é a mente limpa, é o coração puro, é o desejo de ver o progresso da humanidade, dos nossos irmãos que nós somos, ver cada um como irmão, mesmo aquelas pessoas que estão em níveis de maldade muito grande ainda, ao invés de condenar, orar por eles. Porque o que, que acontece? Eles não vão se melhorar sendo presos ou sendo mortos, mas sim através do exemplo que vai vendo no dia a dia, através do que acontecer, as vibrações que recebem. Então, são muitas coisas que a gente tem que realmente trabalhar muito dentro de nós. Então, salvar-se é educar-se. Então, é isso que a gente tem que procurar colocar na nossa mente. A sentença de Jesus: a cada um será dado segundo suas obras, reflete a extensão do amor que Deus dispensa a todos nós. Então, cada um de nós, conforme a nossa obra. Então, isso anula qualquer ideia de que o espírito possa se elevar a patamares por conta própria, né? Então, sem esforço próprio. Cada um tem que lutar, fazer a sua parte mesmo. Então, pessoal, seria a ideia, a mensagem de hoje, desse tema que consegui analisar dessa forma, que a gente possa realmente entender que Jesus veio mostrar o caminho, não veio nos livrar da maldade em si, mas mostrar como cada um de nós tem que agir para crescer, para evoluir, para subir, para poder chegar mais próximo de Deus através dos nossos atos e que cada um de nós, não podemos esquecer, será cobrado conforme as nossas atitudes, conforme os nossos atos. Que Deus possa nos abençoar hoje e em todos os dias de nossa vida. Não é interessante essa fala aí do senhor, né? Porque quando a gente para observar, a própria Bíblia, né, que é o livro, né, principal, né, da doutrina cristã, né, vamos dizer assim, ela traz, tanto é que esse Palavra da Vida Eterna, Fonte Viva, vários outros têm sempre o trechinho, né, da Bíblia, e aí vem, né, a explicação do Emmanuel, né, de quem quer que seja. E aí, se a gente para pensar, realmente é um livro que, se a gente não se dedica a pegar a essência da mensagem, você se perde, porque, por vezes, como o senhor citou alguns trechinhos, né? Parece que é uma obra já pronta. Então, Jesus esteve aqui, ele, né, ele fez, executou vários milagres, passou os ensinamentos, aí ele morreu na cruz, e o trabalho já estava executado e todos nós já estamos salvos. Tanto
é fato que isso não é uma verdade, que é só a gente olhar a nossa vida. Não precisa fazer muita coisa. Basta a gente olhar a nossa vida, a dificuldade que a gente passa no dia a dia, uns mais, outros menos, né? Como é que pode estarmos todos salvos se a gente está vivendo numa sociedade difícil como a nossa? Outros países por aí afora, que o pessoal fica, tem homem-bomba, tem isso, tem aquilo, né? Na África, que países inteiros assim você vê aquela miséria absurda. Aqui no Brasil também tem, mas em vários países, né, da África você vê que isso é uma coisa muito mais assim, né, chocante. Então, isso é fato que essa salvação ela não era para ser entendida da forma como muitas vezes a gente, né, se pegou entendendo. Então, assim, essa oportunidade que a gente tem agora, através desses estudos, é parar para refletir um pouquinho nisso. Eu achei interessante a última frase, eu não vou ter como reler porque eu estou no telefone, né? A última frase da leitura, né, de hoje, que fala da gente se educar, educar nós mesmos, né? E educar aos outros. O que a gente pode tirar disso? Nós temos que aprender com os ensinamentos que Jesus veio aqui nos ensinar, veio passar para a gente, né? E à medida que a gente aprender, a gente multiplicar essas informações, repassar essas informações, mas não é da boca para fora, é pela força do exemplo. Né? Então, assim, realmente, a gente pode ficar até empolgado, né, de ver uma palestra com um palestrante que fale bem, né? Às vezes ele fala coisas que você gostaria de falar, mas você não tem como, não tem conhecimento para isso, e você fica realmente pensando uma série de coisas dentro daquela palestra, né? Ou daquela reunião pública que a gente participa e tal. Mas, se a gente parar para pensar, só a palavra, só o que está no livro, não detém toda a verdade, né? O mais importante é você traduzir em exemplos tudo aquilo que está no livro, tudo aquilo que foi dito numa palestra. É a possibilidade, é a capacidade que a gente tem de captar o ensinamento, né, que Jesus veio deixar para a gente. E eu acho que esse é o ponto que a gente falha muito, embora a gente perceba que Jesus foi uma figura no sentido de presença física, né? Tão marcante que, mesmo há tantos anos passados, ele ter estado aqui com a gente fisicamente, até hoje, você vê desdobramentos de tudo aquilo que ele trouxe. A gente está sempre nessa luta, né? De refletir as coisas que ele trouxe e aquele mal que ainda arrasta, aquele mal que ainda está dentro da gente, né? A gente luta diariamente com essa dificuldade. Eu achei engraçado quando o seu Lécio falou, né, o exemplo, né, quando eu chego para almoçar, um prato de comida, mas eu queria mesmo que tivesse tudo pronto. Mas é isso. A gente, embora nem sempre admita, a gente tem essa dificuldade. A gente vê o problema no outro, a gente vê o defeito do outro, a gente vê a falha que, né, o outro está tendo, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de voltar esse mesmo olhar crítico para nós e ver o que a gente tem de errado, o que falta para a gente se salvar, o que a gente precisa aprender, né? E além de aprender, o que a gente precisa exemplificar. É que nem com o filho, né? Não adianta, você pode passar um sermão na criança, falar. Cara, por muitas vezes a criança está lá te olhando, porque ela não vai ter como sair dali, né? Porque você é autoridade, mas pode não estar captando nada. E somente no dia a dia. Se você não quer que ela minta, você não pode mentir. Né? Se você não quer que ela faça alguma coisa errada, você também tem que procurar se policiar, porque exatamente pela força do exemplo. Você vai ver que você vai se tornar referência. E aí, aquele multiplicador, que é a menção que faz do texto, né? Da última frase do texto, aquele multiplicador, você vai ter salvado a si mesmo, você vai ter aprendido, e pela força do exemplo a gente vai conseguir passar alguma coisa, né? Transmitir o recado, né, que Jesus veio ensinar para a gente. Mas é uma luta diária, não é uma coisa simples, né? Porque a gente vai vendo que o dia a dia vem trazendo uns desafios que não são mole, né? Então, outro exemplo, né, que o seu Lécio deu. A gente está aqui nesse encontro, fazendo as leituras, cada um, né, dando uma opinião, falando, né, uma experiência e tal. Então, a gente está nessa sintonia. Agora, quando acabar aqui a reunião, será que a gente vai conseguir manter essa sintonia? Será que daqui a pouco minha filha começar a fazer uma bobagem, eu já não vou ficar pé da vida, irritada?
Entendeu? Então, assim, é a luta, e essa constância que é importante, realmente, que o senhor falou. É muito importante a gente procurar se esforçar em estar próximo desses estudos, estar próximo dessas leituras, até para a gente se vencer pelo cansaço, né? De tanto da gente ler, de tanto da gente conversar, né? De tanto da gente ouvir uma palestra, assistir uma reunião presencialmente, aquilo aos pouquinhos vai entrando no coração da gente. E em algum momento a gente vai poder, a gente vai ter um pouco mais de ânimo, a gente vai ter um pouco mais de força de vontade para poder colocar em prática isso tudo que a gente está sempre ouvindo, né? Agora, de fato, a gente precisa arregaçar as mangas, né? A gente precisa deixar algumas coisas de lado que a gente, por vezes, dá como mais importante. Realmente, por vezes você não está com muita vontade de participar de uma reunião, que você quer ficar dormindo até mais tarde, né? Ou você tem um livro que você sabe que é bacana para você ler, que vai ser interessante, mas aí você fica, não, depois eu leio, depois eu leio, depois eu leio, e nunca que lê, né? A reunião que você pode frequentar, você não vai por algum motivo. Então, assim, se a gente não tomar essa decisão, se a gente não procurar se esforçar, um dia a gente vai conseguir, mas outro dia a gente não vai ter tanto êxito assim. Mas de tanto insistir, a coisa acaba, né, melhorando e a gente acaba se equilibrando, né, um pouquinho mais. Esse salvar-se é uma coisa que não é, né, do dia para a noite, né? Vai durar ainda algumas encarnações, né? E a gente precisa ter esse ânimo, né? Não desistir. E eu achei interessante o senhor escolher esse tema exatamente agora, no início de ano, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem para poder parar para pensar tudo aquilo que a gente já fez e tudo aquilo que a gente pode fazer, porque isso é clássico, né? Com todo mundo, né? Vai terminando o ano, você começa a fazer um balanço na tua cabeça daquilo que você de que aconteceu nesse ano, né, que está terminando e tal, e aí você fica naquela coisa de planejar uma série de coisas para o ano que vai começar, e quando o ano muda, vira, você percebe que o dia, os dias são iguais, não tem muita diferença. O que vai determinar essa mudança é a nossa atitude, né? É a nossa força de vontade, porque é calendário, isso é calendário, né? Então, assim, os dias sempre vão ter essas 24 horas, mas se a gente não se colocar para poder fazer diferente, com um ânimo diferente, com uma boa vontade, tentar pensar em alternativas, né? Soluções para poder resolver, né, nossas questões, nossos conflitos do dia a dia, realmente o tempo vai passar, vai finalizar mais um ano e a gente não colocou em prática aquilo que a gente planejou no início e fica mais um ano melindrado, né, por ter deixado de executar coisas importantes. Então, acho que é isso, vale a gente parar para pensar e aproveitar, né, que o ano está fresquinho, está começando, para poder pegar ânimo novo. Acho que é isso. Então, esse estudo de hoje, ele veio me chamar muita atenção. E assim, o estudo essa informação que o senhor trouxe, essa mensagem é rica de informação. A gente fica assim, se imaginando, meu Deus, como a gente tem um olhar distorcido do pensamento de Jesus. Como nós estamos distante de alcançar a essência daquele pensamento que há 2000 anos esteve conosco aqui e que até hoje inspira cada um de nós e nós, por mais que nós nos esforçamos, a gente está muito longe de alcançar, de alvejar a essência do pensamento de Jesus. Porque como nós distorcemos com os nossos gostos, com os nossos valores, né, com os nossos entender a palavra de Jesus. Porque como vocês já explanaram muito bem, salvar-se para a humanidade quase toda, para a sociedade em si, normalmente falando, é você subir os céus. É você se elevar de uma hora para outra. Jesus veio salvar a humanidade. Jesus nos salvou. Jesus salvou na cruz. Gente, sinceramente, dá para a gente. Será que a gente não para refletir que Jesus fez tudo isso por amor, mostrando para nós um caminho a seguir? Se Ele, que é um espírito puro, deu amor a ponto de ser crucificado na cruz, nós também somos capazes de muito mais. Não é? Nós queremos pegar, digamos assim,
uma costelinha com Jesus, né? Pegar. Não, gente, não é isso não. Ele fez a parte dele, veio nos ensinar o caminho. Se ele que é ele, Espírito puro, passou por o que passou, por amor, nós também somos capazes de amar tanto quanto. Mas o quanto nós estamos dispostos a amar? Será que nós já paramos para pensar que o exemplo de Jesus é trazer para nós o despertar, como fala aqui no texto? Os senhores naquela época, os senhores continuavam senhores, os escravos continuavam escravos, ou seja, a visão, ninguém olhava para nada, tudo era normal. Todavia, o espírito humano sofreu profunda alteração. Olha só, todavia, o espírito humano sofreu profunda alteração. A partir do momento que Jesus esteve conosco, a gente não dava mais para continuar como os egípcios, como antes do Cristo, com aquele pensamento lá de Moisés, que por mais que Moisés se esforçasse, não conseguiu despertar em nós a profundeza do Evangelho, a profundeza do amor de Deus por nós. Então, ver Jesus encarnou como nós, para que a gente acreditar que é possível, e mesmo assim, nós pegamos essas informações e distorcemos. Fazemos elas valer como nós queremos que fosse. Se Jesus veio, sofreu na cruz, morreu na cruz por nós, já levou todos os meus pecados. Temos que parar para refletir. Jesus, nosso amigo, nosso irmão mais velho, nosso irmão experiente, nosso irmão superior, veio nos amar, veio nos ensinar, nosso professor, nosso médico, é nosso tudo. Veio trazer o caminho, é a bússola. Ele foi a bússola que nós devemos seguir. Mas ele é a bússola que nós devemos seguir. Mas aí qual o preço que nós estamos dispostos para pagar para seguir Jesus? O que acontece? Nós queremos seguir Jesus conseguindo sempre assim, servindo os dois senhores. Eu quero seguir Jesus, mas mas também não quero abrir mão da vida mundana, dos prazeres mundanos, das coisas que de repente não é Deus não aprova, e não é bem assim. Muita coisa nós temos que renunciar na nossa caminhada. Por quê? Deus, na sua infinita misericórdia, está aqui para todos nós, nos auxiliando na nossa caminhada e nos mostrando o caminho. Jesus, no seu evangelho, é bem claro. Não podemos seguir os dois senhores. Sim, sim, ou não, não. Ou seja, ou nós entendemos que o nosso trabalho é para hoje, ou nós podemos, por exemplo, estacionar e esperar que o tempo passe e que o nosso trabalho possa vir muito mais árduo, porque nós podemos estar trabalhando é, digamos assim, dividido, é, faturado, né? Cada encarnação tem uma faturazinha, a gente vai lá, tem uma expiação, uma provazinha leve. Mas se a gente deixar esse trabalho para depois, nós podemos pegar ele no total e podemos ser muito triste, muito dolorosa a nossa expiação, a nossa prova, porque vai ser não só apenas uma prova, mas uma prova acompanhada de uma grande expiação. Por isso que nós temos que estar atentos para esses ensinamentos e dar o nosso melhor, parar de reclamar e fazer, parar de chorar e enxugar lágrimas, parar de ficar pedindo e agradecer, porque nós precisamos entender o papel que cada um de nós estamos aqui exercendo. Nós não estamos aqui à toa, minha gente. Nós não estamos aqui por estar. Porque eu quero estar, porque eu vim por vir, eu não queria vir me jogar aqui no planeta Terra de qualquer jeito. Não. Tem um planejamento para cada um de nós, em família, em sociedade, em espiritualidade, e, digamos assim, convivendo no planeta Terra com o mundo físico, fazendo parte, usufruindo de tudo isso, sem alterar a nossa essência espiritual, sem alterar a moral que cada um de nós já viemos revestido de trabalhar e edificar ela cada vez mais. Mas o que está acontecendo? Nós estamos distorcendo, porque as coisas estão acontecendo, estamos enlouquecidos, estamos abrindo mão das coisas mais necessárias para a nossa vida, que é esse trabalho espiritual. Porque, gente, nós já temos a certeza que cada um de nós vamos ter que fazer essa passagem. E nós não vamos levar daqui
Nada a não ser o bem que nós fizemos. E aí nós temos que nos preocupar e melhorar para que quando nós chegamos perante experiência espiritual, no mundo espiritual, a gente não se envergonhar de uma caminhada que nos ofereceu toda, né, ferramenta para ter êxito. Mas nosso livre-arbítrio, infelizmente, com as nossas mãos escolhemos o pior caminho, abrir mão daquilo que Deus mais pede de nós, que é trabalhar no nosso lado espiritual, trabalhar o amor, trabalhar a caridade. Já fala Jesus no seu evangelho, fora da caridade não há salvação. Mas a gente pergunta, o que é que nós estamos se esforçando para fazer a caridade? Onde nós estamos desenvolvendo na caridade? Um momento que nós não estamos envolvidos em caridade material, por dificuldades de locomoção, até mesmo desse problema da pandemia que está aí, e está chegando a gripe também com um fator muito alto, mas a caridade, ela não só pode ser material, ela pode ser espiritual, ela pode ser moral. É o nosso tempo, orando, pedindo a Deus, oferecendo uma prece, esses irmãos que estão sofrendo lá na Bahia, ou se colocar no lugar daqueles irmãos, que nem a irmã Elane também falou, da África, que é um país muito triste, que a gente vê que a dor, o sofrimento, a miséria fala muito mais alto naquele país. Então, o que que nós aqui do outro lado estamos fazendo, já que nós estamos tendo a oportunidade de raciocinar no Evangelho de Jesus, estamos oferecendo desse Evangelho que já tem na nossa mente para esses irmãos que estão lá do outro lado. Nós estamos vendo apenas as reportagens e achando que é normal, como a gente vê, as pessoas até comentam, mas por o prazer de comentar e não com compaixão. Se não puder comentar, melhor ainda, se você quiser fazer propaganda, fica quieto, ora, pede a Deus, porque nós precisamos entender que Deus conta com cada um de nós. Se Ele já ofereceu esse evangelho, foi para que nós bebemos nessa fonte divina, mas que essa fonte divina não fique só conosco. Fique com os demais, fique com aqueles que não têm entendimento igual nós temos, fique com aqueles que não têm compreensão quanto nós compreendemos o Evangelho de Jesus. Porque o amor cobre multidão de pecados. Não adianta, não importa o que nós já fizemos, o que nós viemos fazer daqui para frente. Se nós amarmos, se nós compreendermos, se nós nos dedicarmos no bem, nós vamos ser felizes, nós vamos ter êxito na nossa caminhada. Mas o problema é que muitos de nós estamos ainda nessa maré, nessa onda de irmãos desatentos, como vocês falaram aí. Até foi Soares que falou, quantas pessoas desatentas tem nesse momento, sem saber nem o que está fazendo aqui. O que o outro faz, faz também. O que o outro pensa, pensa também. Não tem um pensamento próprio, não tem uma opinião própria, não tem uma vontade própria, não tem uma decisão no bem. Gente, isso é muito triste. Nós estamos jogando nosso tempo no lixo. O ponteiro do relógio, ele está passando, ele não volta mais. Essa hora que nós estamos aqui fazendo esse estudo, ela não volta mais. Nós podemos rever esse momento a qualquer momento, esse estudo a qualquer momento, que está sendo gravado. Mas os minutos que passaram se foram. São minutos perdidos. São dias, são semanas, meses, anos de trabalho que nós podíamos dedicar a um estudo, um estudo como esse, a uma palestra, uma palavra amiga, e nós poderíamos fazer diferença com essa oportunidade que Deus está nos dando. Porque essa oportunidade, gente, pode ser tirada de nós. A gente pode ser privado. Quando nós não fazemos uso do nosso tempo, muitas vezes, por nosso livre-arbítrio, digamos assim, caçado, né? Por nosso livre-arbítrio não mal, digamos assim, não bem usado, nós podemos ser privados dessas benéficas que a misericórdia divina nos oferece. E aí vamos reclamar de quê? Se quando nós tínhamos oportunidade não fizemos, já que não fizemos, vamos ficar sem essa oportunidade. Mas Deus vai nos dar outra oportunidade. Quem sabe em outra oportunidade nós vamos estar mais atentos, mais, digamos assim, dar mais valor. Só quem tem prova, digamos assim, de retroceder, que não tem um retroceder, de parar e depois ter que provar algo que você poderia ter provado, como os irmãos que vão passar, estamos passando por aqui, e muitas vezes não estamos aprendendo a lição, vamos ter que voltar para planetas inferiores, é que vai entender isso que nós aqui estamos falando, é que vai dar valor a essa oportunidade, que nós achamos que nós temos esse direito, é um direito nosso.
que temos que ter tudo na nossa mão, como o senhor Laércio falou, que agora eu vou repetir também que a Helene falou, tudo pronto, acabado. A gente não quer ter trabalho mais de nada, a gente quer as coisas já arrumadinha, só quer ser servido, aquela coisa. Não quer ter trabalho e construir, não, já tem que vir tudo construído, porque é tudo muito fácil, tudo muito prático. Mas eu pergunto, o que é que nós estamos aprendendo com isso? Feito por outro, quem está aprendendo foi o que fez. Quem está aprendendo foi quem cozinhou, foi quem colocou a comida lá no prato, teve o amor e a dedicação. E você, o que é que aprendeu? Nada, só ser servido. E nós estamos fazendo o contrário de Jesus. Jesus não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. E ele tinha todo o direito de ser servido, porque é um espírito puro. E nós, como os espíritos imperfeitos, tínhamos que servir. Mas nós estamos invertendo os valores. Nós estamos querendo ser servidos. Jesus é quem tem que nos servir. Olha a visão distorcida. Igual essa visão que nós estamos vendo aqui, que Jesus veio para nos salvar. Cuidado com esses pensamentos, porque é esses pensamentos que travam a nossa caminhada, que nos deixa impedidos de avançar, porque achamos que já somos, digamos, dignos de tudo isso. E não, Deus está nos dando oportunidade para que nós entendamos que o trabalho ele é nosso e que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós estamos guiados, nós estamos seguros, nós estamos, digamos assim, temos uma segurança em volta de nós. Nossos mentores estão conosco, mas não é eles que vão chorar por nós, não é eles que vão espiar por nós, não é eles que vão passar pelas provas por nós. A prova, ela é única, ela é nossa, é individual, independente do problema ser coletivo, mas nós temos o nosso trabalho individual. Tanto é que quando chegar o grande dia de conversar com nós mesmos, mostrando o nosso passado, ou seja ele positivo ou negativo, nós não vamos levar ninguém conosco. Nós não vamos levar filho, marido, mulher, nem amigos, ninguém, levamos nós conosco mesmo. Fica bem claro quando nós vemos aquele passado de André Luiz, quando ele foi conversar com o Clarenço, ele não levou ninguém com ele, ele não levou a mãezinha que estava lá no alto para interceder a Clarenço por ele, não. Tanto é que André Luiz queria voltar para o final da fila, queria se esconder. Por quê? Porque era ele com ele mesmo. E assim somos nós, vai ser nós conosco mesmo. A entrevista de André Luiz com Clarenço vai ser nossa também. Nós também vamos ter uma entrevista dessa, cada um de nós. Mas aí é nós conosco mesmo. Então não vamos querer esperar que o outro faça para nós, que o outro coloque a comidinha na nossa boca, que o outro chore por nós, que o outro sofra por nós. Não, porque muitas vezes a dor ela é necessária. Ah, mas nesse negócio de dor, vocês só falam de dor, de sofrimento, de morte. Gente, a dor é educativa. Ela educa. A dor nos ajuda a caminhar. Se nós estamos passando por essa dor planetária, é porque nós precisamos despertar. Senão, nós já estaria dando um pulo lá na frente no mundo de regeneração. Mas nós estamos em prova e expiação. E agradeço a Deus que muitos estão lá do outro lado querendo vir. Mesmo nessa panela fervendo aqui, né? Nesse caldo fervendo que é o planeta Terra que nós estamos passando. Tem gente, tem fila no mundo espiritual esperando essa oportunidade. E não está tendo. Porque as oportunidades aqui estão muito, as portas estão se fechando. Então, nós que estamos aqui, aproveitamos, agradecemos, paramos de pedir e agradecer mais. A gratidão é o elixir do espírito. A gratidão é a vitamina planetária. Agradecer a Deus e se fortalecer nessa gratidão. Obrigada, meu Deus, que eu aqui estou. Tá difícil? Tá. Tem hora que eu choro? Sim. É fato. O Jesus não chorou também? Imagina nós não chorar com as nossas dores, as nossas aflições. Tem hora que eu vacilo na fé? Sim, faz parte, mas eu me levanto e sigo em frente. Eu não fico estacionado, eu não fico parado, pedindo, ah, meu Deus, por que comigo? Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Não, nós temos que parar de por quê e por que não? Por que não, gente? Se nós estamos em prova e expiação, a gente pode passar qualquer momento por uma prova dessa e sem saber, nós temos que estar preparados, porque a gente não tem o que encontrar no ser com Deus. É Deus confiar na sua prece, na sua oração, no que você já entende da misericórdia divina, e erguer a cabeça e partir em frente. Seja feita a vontade de Deus. Mas que nós temos que passar por esse problema, nesses problemas, essas provas, nós precisamos passar, porque senão não vamos sair desse, digamos assim, dessa cegueira espiritual que nós estamos envolvidos no planeta Terra. Então, gente, paramos de ver as coisas o Evangelho de Jesus no pé da letra e estudar, debruçar e entender que em cada palavra dessa aqui de Paulo tem grande ensinamento que nós não conseguimos ainda, com as nossas mentes bloqueadas, alvejar o espírito, a essência dessa mensagem. Porque se nós assim fizermos com muitos que estão por aí, vamos se perder.
porque a gente, em momento, pensa que está bem, mas a onda chega, nos pega de uma maneira tão grande que a gente fica se imaginando, nossa, mas eu precisava que pensava que as coisas estavam melhor. E vejo que as coisas não mudou muito. Então, nós precisamos refletir. É hora de reflexão. Começo do ano, começo do mês, vai começar mais a segunda semana, já passou a primeira, a segunda semana, então vamos refletir, como foi lá a irmã Elaine, fazemos um balanço de tudo que nós passamos no ano passado, fizemos, deixamos de fazer, procuramos aprimorar, melhorar, fazer o que nós não conseguimos fazer de forma melhor, para que nós somamos com o que nós já fizemos e assim os nossos horizontes vão se alargando, vão se abrindo e a equipe espiritual que nos assiste vai nos auxiliando e com certeza nós vamos ter mais êxito esse ano do que o ano passado. Porque o projeto é esse, é progresso. Nós não podemos estacionar. Não, ano passado eu fiz X e Y, eu continuar fazendo X e Y. Não. O ano passado fizemos X e Y, esse ano, 2022, nós vamos fazer X, Y, porque nós já temos a experiência, mas nós queremos também VW, nós queremos também H, I, e aí para frente, somar mais e mais e mais, porque esse é o nosso progresso, que a qualquer momento nós vamos ser chamados, e vamos aproveitar esse momento que Deus está nos dando, porque o momento é esse, a hora é essa, não é o ano que vem, não é no final do ano, é pular as ondinhas e achar que está tudo certo, não é. Nós estamos começando o ano e vamos começar com chave de ouro, pedindo muita força a Jesus, que segure nas nossas mãos, que se nós viemos a cair por nossas fraquezas, mas que Ele nos erga, nos levante, nos auxilie na nossa nova caminhada, porque nós queremos seguir com o Mestre, nós queremos seguir com Deus, nós queremos seguir com a caridade, nós queremos seguir com o amor. Que não falte amor em nossos corações, que é o que mais nós precisamos nesse momento de hoje. O amor vai nos ajudar a tudo isso que nós estamos enfrentando. Então, nós vamos agradecer a Deus com muito amor, com muita gratidão do fundo de nossos corações, esse momento tão esperado, primeiro estudo do ano online, que nós, nosso Mestre Jesus, tenhamos força, tenhamos fé, tenhamos esperança, que a esperança nunca morra em nossos corações, que a esperança faça vida do nosso alimento espiritual, esperança num futuro melhor, esperança numa sociedade melhor. Nos ajuda, amado Mestre Jesus, nessa nossa caminhada, iniciar o nosso ano com esforço, com amor, com dedicação. Nos ajuda, amado Mestre Jesus, nossos bons pensamentos, as nossas preces, as nossas orações, chegar até Ti, intercessor de Deus, nosso Pai e Senhor, que Ele possa nos auxiliar na nossa caminhada aqui no planeta Terra. Nós te pedimos pelo planeta que está passando por um momento tão delicado, e todos nós sofremos esses embates, mas nós sabemos que precisamos entender que é progresso, é transformação, e que a tua infinita misericórdia esteja em todo o planeta, em cada coração, em cada pensamento, enxugando cada lágrima, que de ti precisar, Senhor Jesus, de um consolo, de um apoio, de um abraço, de um aconchego. Esteja conosco, Jesus, nos ampara, fortalece a humanidade, amado Mestre Jesus. Nós te agradecemos do fundo dos nossos corações, mais uma vez, por tudo que realizamos no ano passado. Já te agradecemos de antemão por esse ano que se inicia, e nos fortaleça, nós possamos fazer muito mais, possamos estar unidos em um único pensamento, o pensamento do amor, da paz, da união, para que nós possamos vencer todos os obstáculos e assim fazer o nosso trabalho que cada um de nós fomos chamados a fazer. É a tua infinita misericórdia nos sustente nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, que tenhamos uma semana de paz e harmonia. Onde quer que nós encontramos, que as nossas luzes brilhem. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.